Aleluia. Bom dia, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos tenham um dia poderoso e abençoado. E aí, tudo bem com vocês? Amém, bom dia. Graça e paz, Amém. pastorzão. Bom Amém. dia, pastorzão. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. E aí, muito frio aí onde vocês estão? Aqui está uma delícia. Aqui frio nada. O Jason mandou aí que tá 6 graus, Jason. Ai, que 6 graus. delícia, que inveja. Graças a Deus. Olha, foi uma situação aí. Foi graça e favor para mim acordar aí. Mas tá bom, tô perseverante. Amém. Vamos que vamos. E aí, gente, a semana passada a gente desconectou um pouco aí, viajei de férias com a família, fui em São Paulo, passeamos horrores, foi uma grande bênção. Vocês aproveitaram, eu vejo pela plataforma lá o tanto de aula que vocês assistiram de novo, fica acompanhando tudo. Eu vi que muitos aproveitaram para fazer revisão, mas acho que agora está todo mundo em dia, assim, não lembro de ter alguém ainda que está devendo aula, a maioria está em dia. E agora estamos aqui para dar andamento, né? A aula de ontem foi uma bênção, ainda que depois eu fiquei insatisfeito com a iluminação lá do estúdio da rádio onde eu gravei, e achei que não ficou boa a resolução. O som ficou ótimo, mas a resolução eu não gostei. Mas o conteúdo da aula, eu acho que foi bênção demais a de ontem. Sou suspeito para falar, porque eu sempre gosto. Aí eu fico usando, assim, os irmãos que são mais críticos, assim, tipo o William, que toda vez sempre tem uma crítica, assim, bem ácida para fazer. Tô brincando. Ai, ai. Mas antes de entrar no conteúdo, perguntar para os irmãos, se os irmãos estão com alguma dúvida, se tem alguma pergunta para fazer das aulas que já se passaram, alguma dúvida a respeito da mentoria ou de alguma tarefa. Se vocês quiserem aproveitar para perguntar agora, cai para dentro. Vou aceitando o povo aqui que está entrando enquanto isso. Ninguém? Dúvida nenhuma? Ô, pastor, Pode falar, Geisa. olha só. Esses últimos dias aí tava meio atribulada a situação aqui da empresa. Eu até gostaria de uma opinião, porque eu tinha contratado uma pessoa para fazer o meu site, e aí essa pessoa atrasou muito tempo, dois meses e pouco, entendeu? E aí, para mim, aqui me deu uma quebrada nas pernas, porque eu não consegui investir, né, nem no Insta, no Google, porque que dá bastante, o ADS dá, né? Clientes, né? Acabou que eu não consegui investir no que dá resultado. E aí deu uma travada no resultado. Daí eu fiquei meio pé da vida, né? Com essa situação. Acabei contratando outra empresa, que é a mesma empresa que eu tenho o sistema do CRM, sabe? Uhum. CRM que faz o meu site, que é o site antigo que eu tinha da Aliança, que ainda tenho, na verdade. E agora com a nova empresa, o novo site que eu tô, foi isso que eu tive problema. E isso atrasou e atrapalhou meus resultados. O que o senhor acha que eu deveria fazer para andar mais rápido o negócio, entendeu? Agora que eu estou resolvendo isso, em menos de 7 dias eu vou ter meu site novo. Uhum. E já que caminho eu sigo aí para gerar leads, para gerar o cliente? Na minha opinião, eu sempre sou bíblico, né? A gente nunca deposita todos os ovos numa cesta só. A gente não pode depender de uma fonte apenas, né? Ou nem de duas, nem de três. A Bíblia diz de 7 ou 8, reparte entre 7 ou 8 para que se algo não dê certo, as outras deem, e aí você sempre está provido, né? Captação de lead é uma dependência perigosa sempre para toda empresa que depende exclusivamente da captação de leads e de plataformas tecnológicas para isso e tudo. Esse é um risco que todo mundo vai ter, porque não só um problema como esse acontece, como vários outros, né? Simplesmente sai do ar, dá problema.
Então, a gente sempre tem que ter várias cartas na manga, né? E, normalmente, as tradicionais, que foram usadas durante décadas, elas continuam funcionando. Mas é claro que elas são mais trabalhosas, né? Então, aqui em Goiânia, por exemplo, lá na MyBrooker, o que sempre é feito? Eles sempre têm uma equipe, assim, uma grande quantidade das pessoas que permanecem em ativação pessoal, assim, literalmente a gente não fala que é panfletagem, né? Ali é uma ativação ali pessoalmente que eles vão para o semáforo, vão bater de porta em porta, vão para a rua, literalmente, para não depender da tecnologia apenas, né? Porque ela pode deixar a gente na mão. Então, só que eles vão para um semáforo não só para distribuir panfleto, eles vão para pegar o nome e o telefone da pessoa, fazer uma abordagem e tal, e dar resultado. Muitos, inclusive, voltam assim com muito contato e com bala na agulha, né, para começar negociações. Então, é você rodear, literalmente, quando você pega, por exemplo, vamos supor que você está com lançamento numa região, você vai para aquela região e já vai captar contatos dali, desde que seja na padaria, ponto de venda, onde quer que seja. Eu acho que o porta a porta e o pessoalmente nunca vai decepcionar. Agora, quando você depende só da tecnologia, você corre esse risco de ficar na mão. Então, Google, Facebook, isso daí é tudo coisa que do nada bloqueia sua conta, bloqueia suas campanhas, você não sabe explicar por quê, né? E aí, de repente, você se vê com as suas campanhas paradas e a captação de lead congelada, e aí você fica sem contatos. Então, minha dica é sempre ter as formas tradicionais de captação de cliente também ainda funcionando, né? Amém. Amém. Isso aí. Vamos que vamos. Amém, gente. Vou entrar aqui no conteúdo da aula de hoje. Antes disso, eu quero orar com vocês, declarar que vocês têm a mente de Cristo, a inteligência de Cristo e a memória de Cristo, para que vocês aprendam tudo, mas principalmente lembrem de tudo e coloquem em prática. Então, vamos orar. Aí onde você está, feche seus olhos. Vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar essa aula de hoje, abençoar cada um desses alunos e liberar sobre eles sabedoria, liberar sobre eles inteligência, liberar sobre eles memória, liberar sobre eles conhecimento, e que em todos os aspectos, em todo o tempo, eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que eles sejam reanimados no Senhor, que eles sejam impulsionados pelo Senhor, que eles sejam direcionados pelo Senhor e que em tudo eles sejam extremamente bem-sucedidos e abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Queridos, vamos lá. A aula de hoje, creio que vai ser uma grande bênção. Desde ontem, como eu disse na aula de ontem, a gente entrou agora numa nova dispensação, vamos colocar assim, onde agora a gente começa aí já literalmente na metade da mentoria, né, nesse bloco de aulas, e aonde eu quero direcionar vocês para ganhar tração, para ganhar força, para essa multiplicação em todas as áreas da vida, mas também na expansão, né, dos resultados e de tudo que a gente se propõe aqui a fazer e a compartilhar ao longo dessa mentoria. Então, o que eu quero agora hoje abordar com vocês? O texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 12. Eu acho que vai ser importante a gente falar disso, porque eu já falei com vocês a respeito de adquirir sabedoria e da importância de você ter sabedoria para que você cresça, avance. Nós tivemos já uma aula sobre isso. Só que hoje eu quero falar especificamente a respeito de conhecimento, porque é outra coisa fundamental e que é exigida para que você avance. E nos comentários aqui estão falando que está travando, a Eliane. Só que numa internet aqui está dando 300 MB de velocidade, a minha está funcionando. Tem mais alguém aí que está travando? Porque senão não é minha internet. Me falem aí nos comentários. Mas vamos lá. Lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 7 ao 12, você vai ver Salomão pedindo para Deus sabedoria.
E sempre que esse texto é abordado, todo mundo que fala dele fala especificamente da sabedoria. Então, quando você foca apenas na sabedoria, você vai receber uma parte fundamental e importante do que você precisa para crescer, para avançar, mas você não pode deixar de valorizar e de buscar e de receber diante de Deus não só a sabedoria, mas o conhecimento. Isso são duas coisas diferentes. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 7 ao 12, diz o seguinte: naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Você vê, Salomão não pediu apenas sabedoria. Ele individualizou as duas coisas, a sabedoria e o conhecimento, porque elas literalmente são coisas distintas. E aí continua: para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas ou bens, ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento. Aí você vê agora, Deus também individualizou a coisa. Deus não falou que ele pediu só sabedoria. Deus reafirmou: você pediu sabedoria e conhecimento. Por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque senão você foca só na sabedoria. Ter sabedoria é fundamental, mas acredite, você precisa também do conhecimento. Eu vou explicar tudo isso para vocês aqui hoje. Deixa eu só aceitar mais quem está chegando. Vamos lá. E aí continua: para poder julgar a este povo sobre o qual te constitui rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. E junto com eles, o que Deus fala? E te darei riquezas, bens e honras, pois não teve nenhum rei antes de ti e depois de ti, e nem haverá outro igual. Então, aqui já começo minhas anotações aqui. Primeiro, a sabedoria, ela vai te ajudar a tomar decisões, mas o conhecimento vai te ajudar a gerir tudo que está na sua mão. Então, primeira coisa que eu quero frisar aqui para você é a importância de você não ter apenas sabedoria, mas de você ter conhecimento também. E qual que é a diferença dos dois? A sabedoria, ela é literalmente a habilidade de raciocínio, a inteligência, a sua capacidade de tomar decisões, de ver aquilo que ninguém está vendo, né, de se antecipar às coisas e tudo mais. Mas o que é o conhecimento? O conhecimento são as ferramentas que você pode utilizar para executar tudo que precisa ser feito. Então, por exemplo, o que você está fazendo aqui nessa mentoria? Você está adquirindo sabedoria e conhecimento. Por quê? Porque eu não estou passando apenas sabedoria. Muitas aulas, elas têm uma conotação de compartilhamento de sabedoria, onde eu estou aqui compartilhando com você o que eu sei em termos de sabedoria, para te ajudar a tomar decisões, para te ajudar a ter visão, para te ajudar a executar de alguma forma mais sábia aquilo que você tem que fazer. Quando eu falei de sabedoria na aula, eu falei também da necessidade de você entender que o oposto de sabedoria é tolice. Agora, o que é o problema? É porque alguém que é tolo e que toma decisões de forma tola, ele vai ter consequências seríssimas ao longo da vida, porque a tolice custa caro. E a Bíblia já deixa bem claro que a vara da disciplina, da correção, é para as costas do tolo. Ou seja, quem faz tolice vive sendo disciplinado. Agora, o problema é que aí muita gente foca apenas e exclusivamente na busca por sabedoria. E aí assiste a mentoria aqui comigo, assiste lives, faz cursos e tudo mais, apenas em busca da sabedoria. E o que é importante eu frisar aqui para você? É que apenas a sabedoria não vai te levar, te conduzir
o resultado que você quer ter, para a vida que você deseja e almeja. Você precisa também do conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento são as ferramentas das quais você vai colocar em prática, você vai executar tudo que precisa ser feito. Então, vou te dar um exemplo, né? O Jason fez a pergunta quando a aula estava começando a respeito disso. Como que faz para captar leads, né? Se uma das ferramentas parou, que é a captação de lead pela internet, o que você precisa ter? Você precisa ter mais ferramentas. Por quê? Porque quanto maior a quantidade de ferramentas, maior a possibilidade de você ter resultado. Então, vou dar um outro exemplo. Na aula que eu falei a respeito de captação de clientes, ali eu dei o quê? Eu dei 7 formas, 7 táticas para você captar cliente. Por quê? Porque é no mínimo 7. Literalmente, você tem que focar em tudo que você vai fazer, né? Você tem que ter pelo menos 7 formas diferentes de fazer. Então, por exemplo, quando eu tenho um problema para resolver, o que eu faço? É claro que problemas corriqueiros, normais, você simplesmente resolve. Agora, quando são problemas graves ou muito importantes, que vão impactar seu resultado ou que vão gerar uma consequência ou um benefício ao longo de muito tempo, o que eu faço? Eu não saio resolvendo. Eu dependo de Deus para isso. Mas como que eu executo isso para tomar a decisão? Eu escrevo num papel o problema que eu tenho que resolver, e aí eu vou relacionar ali abaixo dele 7 a 10 formas diferentes de resolver aquele problema. Por quê? Porque quando eu faço isso, a minha visão expande, aumenta. Quando eu acho que só tem uma forma de resolver as coisas, acredite, eu resolvo só daquela forma, mas pode ser que ela não seja a melhor forma de resolver. Então, o que eu faço? Eu relaciono ali 7 a 10 formas. Como que eu começo? Eu começo primeiro por aquilo que eu já fiz antes, que eu já dou conta de fazer, que eu não preciso de Deus vir me falar como que faz. Eu vou lá e já escrevo logo, principalmente aquilo que vem da carne, ou seja, aquilo que eu estou com vontade de fazer já direto pelo natural. Mas quando acabam as opções naturais, aí eu paro para orar e para perguntar para Deus, que mais? Quais outras formas eu posso colocar no papel aqui? Que outra maneira eu tenho para resolver essa situação? E aí, quando eu faço isso, impressionantemente, Deus vai me dando mais e mais conhecimento de formas de resolver aquele mesmo problema. E aí, depois que eu relacionei tudo, eu vou orar, uma por uma das opções, até ter plena convicção qual é a melhor forma de resolver aquela situação. Uma vez que eu faço isso, de forma miraculosa e poderosa, Deus mostra com clareza qual das opções que eu tenho que seguir. E quando eu faço isso, na dependência dele, qual que você acha que é o resultado? Sucesso. Porque daí, uma vez que eu dependi de Deus para tomar a decisão, eu usei a sabedoria e o conhecimento, aí eu vou executar da forma que Deus me direcionou e tudo vai dar certo. Pois bem, uma vez que você tem isso como estilo de vida, o que você tem que fazer agora? Ao longo dos dias, você tem que ter uma sensibilidade, você tem que ter olhos para ver todas as situações onde você precisa ter apenas sabedoria ou quando você tem que adicionar o conhecimento. Então, vou dar um outro exemplo. Existem situações que chegam para mim que eu literalmente nunca presenciei, nunca passei por elas, nunca me envolvi num assunto daquele, assuntos que eu nunca me deparei com eles, e eu não saio simplesmente fazendo. Eu vou ter que parar agora para adquirir conhecimento a respeito dessa nova área. Então, por exemplo, quando eu pego uma consultoria de uma área de mercado que eu nunca trabalhei, nunca conversei com ninguém sobre aquilo, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que adquirir conhecimento sobre aquilo. E aí eu vou estudar sobre aquilo, eu vou gastar tempo lendo, fazendo curso, estudando, pesquisando, para adquirir conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento é isso, é literalmente você conhecer algo, você ter domínio sobre algo. Né? E é claro que vão ter áreas onde você apenas vai conhecer, vai ter outras que você vai dominar e vai ter outras que você vai se tornar a referência daquilo. Então, por exemplo, você pode, em tudo que você faz na vida, você pode estar dividido de uma dessas 3 formas. Você pode ter conhecimento ou não, e você está na categoria de gente que conhece ou não o assunto, e ponto final. Pode ser que você não conhece nada, eu não conheço nada de fazer foguete, por exemplo. E tem gente que já leu sobre isso e conhece o que é fazer foguete, beleza.
Agora tem gente que domina o assunto. E o que é você dominar o assunto? É você sai da categoria dos que não conhecem e expande apenas o conhecimento para o domínio. E aí o domínio é quando você já dá conta de fazer foguete. Ou seja, você já entra ali para o nicho da quantidade de pessoas, que são poucas no mundo, que já consegue fazer um foguete, que sai do chão e que vai sair do planeta. Ok, mas você pode também decidir se tornar uma referência no assunto. E aí você não apenas conhece como que faz, não apenas domina o assunto, como você inova, como você meio que determina qual que é a tendência daquele segmento. Então, você se torna a maior referência a respeito de construir foguete na face da Terra. Quando isso acontece, quando você sai da esfera do conhecimento, entra na esfera do domínio, seu resultado já é evidente. Você já dá conta de fazer algo que antes você não conseguia. Mas quando você sai da área do conhecimento, do domínio, quer dizer, e entra para a área da referência, aí é onde os seus resultados começam a se multiplicar de forma incalculável. Então, vou dar um exemplo disso. Quando a gente fala, inclusive, da área de imóveis, o próprio Ricardo Martins, que é um irmão que anda comigo há muitos anos e tal, e que a gente está muito próximo, e que vai ser um dos professores que vai estar com a gente aqui logo mais. O Ricardo, o que ele fez? Ele chegou numa área onde tem muita gente, né? 5 mil corretores aí, no mínimo, só acho que na Grande Goiânia deve ter isso. No Brasil deve ter algo em torno de 100 mil corretores ou mais, e ele era só mais um, e ele não entendia nada do assunto. Aí ele foi ser corretor, ele adquiriu conhecimento básico que você precisa ter para você poder vender imóvel. A partir desse momento, ele era só mais um na fila do pão, só mais um, no meio de 100 mil, de sei lá de quantos mil corretores que vai ter no Brasil. Aí ele começou a gravar vídeo, começou a divulgar os imóveis que ele pegava. E aí ele começou a se especializar nisso. Aí ele saiu da questão de ter conhecimento e entrou no domínio. Ele começou a dominar o assunto, começou a dominar ali como que fazia e tudo mais, mas ainda assim ele era só mais um que fazia. A partir do momento que ele se dedicou ao ponto de se tornar uma referência, o que aconteceu com ele hoje? Os outros corretores pagam para aprender com ele. Por quê? Porque ele não é apenas alguém que domina o assunto, mas ele virou uma referência. E ele cobra para ensinar. E aí, uma vez que ele faz isso e se tornou essa referência, aí ele começa agora a ter acesso a oportunidades que os outros corretores que apenas têm conhecimento ou que apenas dominam o assunto não têm acesso a essas oportunidades. Então, por exemplo, semana passada me ligou um irmão e falando, olha, eu estou com uma oportunidade na mão e eu preciso de alguém que seja uma referência, né, para vender esse imóvel e tal. É um imóvel de 70 milhões de reais e é uma casa. E aí ele falou, não é qualquer pessoa que vai vender isso daqui. Eu falei, não, eu tenho a pessoa que é referência e indiquei quem? O Ricardo. Por quê? Porque ele é uma referência no assunto. E aí eu coloquei eles em contato. A pessoa, ele é bilionário, Janguier Diniz, que é dono de 74 universidades no Brasil, né? E quase 300 mil alunos pagando mensalidade. Então, o cara tem dinheiro. Não precisa preocupar com ele não, que ele tá bem, está tranquilo, né? O dono de 74 universidades e mais um monte de negócio. E aí eu coloquei eles em contato, e aí ontem o Ricardo, inclusive ele está lá ainda, ele foi para São Paulo, reuniu com o Janguier e foi junto com ele lá no imóvel para fazer a captação. Você tem a noção, lá no imóvel tem uma obra de arte de $1 milhão. Então, mas por que ele teve acesso a isso? E fez um vídeo lá, já está no YouTube dele, está no Instagram dele, e tudo, divulgando o imóvel, o Janguier estava lá junto e tudo. Eu não tenho dúvida, rapidinho vai vender esse imóvel. Por quê? Porque tudo pode ser vendido, tudo pode ser vendido. E só tem para ser vendido porque alguém comprou antes, né? Então, o Janguier comprou na época, ele arrematou num leilão em 2019 por 40 milhões, ele ia fazer uma escola lá, algo inovador, mas veio a pandemia e aí ele agora resolveu vender para investir em outra coisa. Mas eu quero só me deter no fato do seguinte, você vê uma pessoa que saiu do meio da multidão de 100 mil corretores,
se destacou ao ponto de dominar uma área, mas hoje se tornou uma referência. E tem não sei quantas mil pessoas pagando para ter curso com ele, mas também você tem bilionários vindo atrás dele para trazer oportunidades para ele. Então, isso é o quê? Isso é alguém que deixou de ser apenas alguém que tem conhecimento, passou por alguém que domina o assunto, mas hoje se tornou uma referência. Então, quando você fala do Rafael, eu estou aqui falando, em algum aspecto eu já me tornei uma referência. Por quê? Porque eu já tenho a minha mentoria e eu já tenho um monte de gente aqui comigo que está aprendendo comigo. Então, em alguns assuntos eu me tornei referência, em outros eu apenas domino o assunto, em outras eu tenho conhecimento, e em outras eu não tenho conhecimento nenhum. E dessa forma é que cada um de nós estamos divididos. E aí é onde entra essa nova etapa da nossa mentoria, que eu quero te impulsionar para que você não termine essa mentoria comigo sem ter criado a sua mentoria. Então, eu fico feliz com alguns testemunhos que eu já recebi ao longo dessas 18 aulas que nós já tivemos para trás, essas semanas que a gente já executou, que a gente já tem aí o Marcão, a gente já tem a Andersa e o marido dela, que já estão dando mentoria, né, que já estão executando isso, né? Eu louvo a Deus pelo pastor André Francisco, por exemplo, que já começou da consultoria e tudo isso. Por quê? Porque todo mundo pode se tornar uma referência em algum assunto. E quando você entende que aquilo que você apenas domina, você pode se tornar referência, você investe para adquirir mais conhecimento e sair desse âmbito do domínio para virar referência, você vai ver o benefício disso. Então, qual que é a proposta que eu quero fazer para você? E isso está envolvido na tarefa do dia. É que você vai investir nisso, acredite, não olhe como opcional. Seja qual for a área que você está envolvido, não seja apenas alguém que tem conhecimento e não se contente em apenas dominar o assunto, mas trabalhe para se tornar uma referência. Então, vamos lá, a Vânia, a Wagner, o Almir, a Alice, né, o Amorim, a Cristiane, quem mais? Josimar, cada um que está aqui comigo na mentoria tem o domínio sobre alguma área, tem conhecimento sobre outras, mas pode ser que ainda não se tornou referência na área que atua. E como que você faz para se tornar referência? Expandindo o conhecimento e se abrindo para isso, buscando não só a sabedoria, mas o conhecimento, mais ferramentas, mais formas de fazer, para que você inove, para que você crie novas formas de fazer, para que você expanda a sua capacidade de execução da área que você atua. E quando isso acontece, acredite, vai ser fácil você conseguir pessoas para ouvir de você como que é que você faz. E aí é onde você vai poder ter a sua mentoria. Então, vou dar um outro exemplo, né? O Jason está lá em Xangri-Lá vendendo casa em condomínio fechado, na beira da praia, né, para gente rica. Esse é um segmento. Ele pode dominar esse assunto e pode viver muito bem ao fazer isso ao longo de muitos e muitos anos. Pode sustentar a família, pode entesourar para os filhos, deixar patrimônio e tudo mais. Mas se o Jason decidir se tornar uma referência disso, aí nós temos 100 mil corretores no Brasil. Dentro desses, nós temos muitos que vendem casa em condomínio fechado, mas pode ser que o Jason se torne o maior. A referência em falar de venda de condomínio fechado, né, no país. E aí depois ele perde o parâmetro aí de país também e expande isso a nível mundial. Tudo isso é possível. Tudo depende do quê? Depende dele crer nisso. Primeira coisa que você precisa ter é fé para isso. Depende de você buscar de Deus sabedoria e conhecimento, mas de você investir em crescimento desse conhecimento para que você inove e crie formas de fazer que os outros ainda não fazem. E quando você descobre essas formas, aí é onde você se destaca e deixa de ser apenas alguém que domina para se tornar alguém que se tornou uma referência. Vamos avançar. Terceira anotação minha aqui é que quanto mais conhecimento, mais precisão e assertividade você vai ter nas ações para vitórias em todas as batalhas que você está envolvido, em todas as circunstâncias que você está fazendo, em tudo que você está vivendo, em tudo que você tem que executar. Então, o conhecimento te dá assertividade. Ou seja, enquanto eu não conheço a melhor forma de fazer algo, eu vou fazer de muitas formas até dar certo.
porque esse é um dos lemas da nossa mentoria. Você não faz para ver se vai dar certo, você faz até dar certo. A grande questão é porque para você fazer até dar certo, você tem que fazer de muitas formas diferentes. Mas a partir do momento que você adquiriu conhecimento para saber a melhor forma de fazer, você diminui o tempo que você gasta para fazer e você aumenta a sua assertividade, ou seja, você passa a acertar mais do que errar. Então, ó, eu quero que você respire fundo aí, que você fala, oh Deus, eu preciso crescer em conhecimento. Eu não posso parar só com a sabedoria, eu preciso da sabedoria, mas eu quero também o conhecimento. Por quê? Porque na medida que você cresce em conhecimento, você acerta mais. Você é mais rápido para acertar. As ideias que você tem, elas são de fácil execução. A sabedoria vai trazer para você as ideias, mas vai ser o conhecimento que vai te ajudar a executá-las. E a executá-las numa velocidade maior e numa assertividade maior. Então, vou dar um outro exemplo. Fui viajar para São Paulo. E para fazer isso, você tem muitos caminhos possíveis para você fazer. Então, eu posso sair aqui de Goiânia, eu posso pegar sentido Brasília, de Brasília eu posso ir para Manaus, de Manaus para Fortaleza, de Fortaleza para Porto Alegre, de Porto Alegre para São Paulo. Eu já dei esse exemplo antes. Se eu fizer isso, eu vou chegar em São Paulo? Vou. Mas esse é o melhor caminho para chegar lá? Não. Então, qual que é o melhor caminho? Vai depender do meu conhecimento a respeito do caminho para que eu tome a decisão de ir pelo melhor caminho. Agora, enquanto eu não conheço um caminho melhor do que o que eu usei, eu vou continuar usando o que eu sempre usei para chegar onde eu tenho que chegar. Então, quando eu faço isso, o que acontece comigo? Eu vou ter o mesmo resultado que eu sempre tive. A partir do momento que eu conheço algo novo e que eu mudo a forma de executar, aí eu abro espaço para que o meu resultado seja diferente do que tem sido. Então, aqui eu falo de novo. Gente, olha para mim aqui, na bolinha. Conecta comigo aqui. Pelo amor de Deus, como que você está esperando ter um resultado diferente naquilo que você faz, se você só faz do mesmo jeito que você sempre fez? Se você continua fazendo tudo que você sempre fez do mesmo jeito, com a mesma intensidade e da mesma forma, no mesmo ritmo, você não vai ter um resultado diferente. Pelo amor de Deus, entenda isso. Para que você tenha um resultado diferente, você precisa conhecer formas diferentes de executar o que você tem executado. Então, quando você pega lá, vamos usar também aqui outro exemplo, quando você pega a Supermédica ou a Vital, que são distribuidoras de medicamento ou de equipamento para o hospital, e que representam muitas marcas, tem muito produto para vender e tal. O que você vai ter? Você vai ter uma empresa aí que tem, de repente, 5 mil, 7 mil, 10 mil itens diferentes para ser vendido, e que qualquer vendedor que entrar lá, de repente, dá conta de vender qualquer um desses 7 mil itens. Por quê? Porque é só bater no sistema o que o cliente está querendo e vai lá e dá o orçamento. Pode ser que o cliente compre. Agora, se você decide se tornar uma referência em alguns desses produtos, aí você muda o patamar da conversa. Você sai apenas do preço, se você tem no estoque ou não, e você entra com argumentações, com benefícios, com características do produto que nenhum outro vendedor usa para falar daquele produto. E aí, quando você faz isso, você sai do âmbito apenas da negociação por causa do preço, ou se tem ou não, e você entra agora com outro nível de argumentação. Quando você faz isso, o seu resultado se destaca. Acredite, você sai do meio comum, da multidão, e você começa a se tornar uma referência. E isso mostra o porquê que alguns, literalmente, têm um resultado muito melhor que outros. Por quê? Porque se fosse só para vender, abrindo no sistema e dando orçamento, teoricamente, todo mundo venderia o mesmo tanto. Se eu tenho 70 vendedores, se cada um vender tantos mil, eu vou ter tal faturamento. Mas não é isso que acontece em nenhuma empresa, em nenhum segmento. Em tudo que se vende, você vai ter alguns que vendem muito e outros que vendem normal e outros que não vendem nada. Por quê? Porque está tudo interligado com a sabedoria e o conhecimento. Então eu falo isso por quê? Porque é inadmissível que você seja um vendedor ou um empresário que não investe em conhecimento.
Porque a medida de conhecimento que você já adquiriu até aqui, ela te trouxe até onde você chegou. Mas o que você precisa para avançar daqui para outro patamar, agora vai exigir um novo nível de conhecimento. E quando eu falo isso, eu falo, de novo, trazendo a palavra mágica aqui da indignação. Vocês já lembram, né? Já está atenta a ela, porque eu já indignei numa aula e depois eu tive que dar uma aula só para falar disso, porque alguns acharam que eu fiquei nervoso, mas eu já dei aula e já te ensinei a ficar indignado sem ficar nervoso, a irar, mas não pecar. Mas o que eu quero te falar é que enquanto você não indigna com algo, você não faz o que tem que ser feito. Então eu quero aqui que você entenda, você precisa viver indignado com isso. Você precisa se indignar com o fato de que naquilo que você está fazendo, talvez você seja apenas mais um fazendo, no meio de tantos que fazem. E quando a indignação vem ao ponto de te levar a fazer algo que você não estava fazendo, aí o resultado muda, sai do patamar que está e vai avançar. E por que muitos estagnaram no resultado que tem tido e ficam oscilando muito pouco? Um pouco mais um mês, um pouco menos o outro, mas sempre na mesma média. Porque não indignou ainda com isso. Ainda não está indignado com o fato de que você é só mais um no meio de uma multidão que faz o que faz. Mas quando você decide não apenas ter conhecimento, mas dominar um assunto, e depois não apenas dominar, mas se tornar uma referência, aí você sai do nível do resultado que você está tendo para níveis cada vez mais elevados. E quando você faz isso, gente, eu estou te falando, é impressionantemente, como diz o Pablo, né? É assustador. Você vai ver o seu resultado sendo multiplicado inúmeras vezes, imparavelmente. O tempo todo, seu resultado sendo multiplicado. Por quê? Porque você quebrou toda a resistência, todo o teto. Você virou uma nova referência. Então, vamos lá. O que acontece, por exemplo, com batedores de recordes? Que foi uma das primeiras aulas que eu dei. Quando você se torna alguém que foca em bater recorde, o que você acha que acontece com você? Você quebra todo o teto. Porque uma vez que agora o novo recorde foi você que estabeleceu, fica muito fácil para você visualizar que no mês que você estabeleceu esse recorde, naquela semana, naquele ano, naquele dia, ainda assim você não fez tudo que podia ser feito. Teve coisas que você deixou de fazer, teve coisas que você fez que você poderia ter feito melhor, ter acertado mais, ter tido um nível de assertividade ainda maior. E quando você percebe isso, você percebe que seu recorde poderia ter sido ainda maior. Aí você vai continuar adquirindo conhecimento para melhorar ainda mais o que você fez, e aí, tcharam, de repente, um novo recorde. E aí, de repente, de novo, outro recorde e outro recorde. Por isso que eu estou te falando, você tem que terminar essa mentoria. Pelo amor de Deus, estou implorando para você. Termine essa mentoria com o alvo de se tornar um batedor de recordes. Por quê? Porque só se transforma numa referência em algo quem estabelece os novos patamares de resultado. Quem tem resultado como qualquer outro tem, nunca vai ser referência. Então, você só vira referência quando é você que determina o patamar máximo do resultado. Então, eu já falei isso para vocês. Trabalhei com assinatura de revista 16 anos. Eu trabalhei por 5 anos como vendedor. Depois eu fiquei 11 anos entre gerente e representante. E eu saí em 2013. Já tem 8 anos que eu saí. Mas o último mês meu como vendedor, o último mês, isso foi em 99. No último mês meu como vendedor, eu trabalhei num nível de assertividade tão grande, com tanto cuidado nos mínimos detalhes de tudo que eu fazia ao longo de cada dia, com um foco tão grande em bater recorde, que eu superei o meu recorde muito, superei assim quase 50% a mais num espaço de tempo curto, mas eu estabeleci um patamar tão elevado na empresa que eu aposentei no mês seguinte como vendedor, porque eu me tornei gerente e parei de vender, e aí ficou 17 anos aquele recorde estabelecido. E isso assim, porque foi a vez que eu fiquei sabendo. Agora, presta atenção, imagina você estabelecer um resultado que durante 17 anos, você tem noção tanto que o mercado mudou em 17 anos? O tanto que a moeda valorizou, o tanto que o salário mínimo cresceu, teoricamente, para bater o mesmo faturamento, em 17 anos, ficou 17 vezes mais fácil.
Só que durante 17 anos ninguém conseguiu bater o meu recorde. Por quê? Porque o nível foi tão elevado quando eu estabeleci o recorde que demorou 17 anos para alguém conseguir superar. E o que isso prova? Que eu sou fantástico, fenomenal? Não. Prova que esse tipo de mentalidade, de foco, de ser alguém que tem sabedoria, mas que tem conhecimento, que sabe o que tem que ser feito, mas vai criando cada vez mais novas formas de fazer, e com foco total em bater recorde, o que isso permite? Permite que você estabeleça resultados que durante 17 anos ninguém vai conseguir superar. Agora, você percebe o benefício disso? Por quê? Porque eu só virei gerente e só virei representante depois, com 23 anos de idade, numa empresa com 2.000 vendedores no Brasil inteiro, com 60 anos de existência naquela empresa, e com um representante mais novo depois de mim, tendo exatamente o dobro da minha idade. Essa porta só se abriu para mim com apenas 23 anos de idade. Por quê? Porque eu era uma referência. Se eu fosse apenas alguém que dominava, essa porta não teria aberto. Você percebe a diferença? O que eu estou falando aqui é uma loucura para você. Faz assim para mim, assim que eu estou vendo vocês. Faz, concordo contigo. Então, presta atenção. Você tem que se indignar com isso. Tem muita gente que faz o que você faz, mas alguns se transformam em referência. Por que não ser você? Se você, além de saber o que você já sabe, você está participando de uma mentoria e está ouvindo o que eu estou te falando, mas também você é filho de um pai que te dá sabedoria e conhecimento. Então, pede isso para ele. Pede, porque se você pedir, ele vai te dar. Mas entenda que tem coisas que ele te dá e tem outras que ele manda você pegar. E o conhecimento é uma delas. É onde Deus traz uma medida de conhecimento para você, mas o resto é você que vai lá e pega. Você que vai lá e apropria. E aí, vamos lá. Última anotação minha aqui, que eu já estou caminhando para o final. Então, presta atenção. Deus te dá sabedoria e conhecimento, provendo tudo que você precisa para multiplicação e crescimento. Mas, agora eu quero entrar aqui naquilo que depende de você determinar. Então, presta atenção, porque faz parte da tarefa de hoje. Quem vai determinar isso é você. É você que vai determinar. Deus não vai determinar isso por você. Isso depende de você tomar uma decisão, de você ter uma determinação. Então, a primeira coisa que você tem que determinar, quanto você está disposto a investir em busca do conhecimento. Então, eu falo de mim, porque eu só vivi a minha vida, fica fácil de eu falar de mim mesmo. Mas eu sei de muito exemplo de outras pessoas para usar. O próprio Ricardo mesmo investe horrores em conhecimento, horrores em ferramenta. Então, só de drone, acho que ele tem uns 6 ou 7. O último ele pagou 15 mil, se não me engano. Então, ele tem equipamentos que outros não têm para fazer as filmagens que ele faz. Isso é uma coisa, mas ele faz cursos, ele lê livros, ele participa de mentorias e de cursos que outros também não participam. Então, tudo isso coloca ele também onde ele está. No meu caso, vou dar uma informação para você, caso você não saiba. Eu participo de 3 mentorias. Tem 3 mentorias que eu pago mensalidade. Eu não pago uma inscrição igual vocês pagaram, de R$ 99,00 por mês, para fazer, não. Uma delas eu pago R$ 497 por mês. As outras 2, uma é 199, a outra 149, se não me engano. E essas 3 me tomam tempo, tem tarefa para ser feita e tem um monte de coisa que eu tenho que executar. A quantidade de conteúdo é muito menor, acredite, do que eu estou entregando para vocês. Porque todas elas é apenas uma aula por semana, só uma. As 3 é só um encontro semanal de 1h30. A que teve mais tempo foi 2 horas. Essa que eu pago R$ 497,00 teve aula de 20 minutos. Eu fiquei revoltado. Né? Um encontro por semana e uma aula de 20 minutos, que miséria, eu estou pagando quinhentão por mês. Mas acredite, foi muito bom, porque em 20 minutos o cara falou o que tinha que falar, eu peguei, entendi e caí para dentro para executar. Então, o que é? A primeira coisa que você determina é quanto você está disposto a investir no seu orçamento mensal, todo mês, em busca de conhecimento. Quem vai determinar isso? Não é o Rafael, é você, e nem é Deus, é você que vai determinar. Aí não tem dinheiro. É mentira, todo mundo tem. A grande questão é que você determina priorizar outras coisas. Você determina gastar com outras coisas. Então, minha primeira dica para você, determine um valor mensal. Você já está pagando aqui a mentoria para mim? Ok.
Parou por aí? Você acha que tá bom, é o suficiente, você não precisa de mais nada? Eu tô aqui para te falar, você está errado. Além da mentoria comigo, você tem que ler livros, você tem que fazer outros cursos. Se você puder, você tem que participar de outras mentorias. Ah, não consigo ao mesmo tempo. Ok, mas já vai programando, já vai se organizando. Para na hora que acabar uma, você já começa outra. Por quê? Porque você está em busca de conhecimento. Você não quer parar no nível que você está. Você quer continuar avançando. O conhecimento que você tem te trouxe até onde você chegou. Mas para ir além, você precisa de cada vez mais conhecimento. Segunda coisa que você é que vai determinar, não é Deus e ninguém que vai determinar por você. Quanto tempo você está disposto a investir em busca de conhecimento? Também é você que determina isso. Quanto tempo diário, dentro da sua rotina, você está disposto a investir? Por que eu fico indignado? E a primeira vez que eu falei da indignação aqui foi exatamente por causa disso. Porque teve gente que conseguiu determinar um investimento e pagou para estar na mentoria, mas não determinou o tempo. E aí o que não tem? Tempo para assistir às aulas. E aí é revoltante o negócio desse. Aí eu fico indignado. Por quê? Porque aí você virou tolo. Porque você está gastando um dinheiro, mas não está tendo benefício dele. Porque como que você compra algo para não usar? Então, presta atenção, não basta você determinar o valor que você vai investir, você tem que determinar o tempo que você vai investir. Porque não adianta você comprar livro, meu filho, se você não gasta tempo para ler ele. E não é ler por ler, é ler para entender. E às vezes você vai ter que ler mais de uma vez, você vai ter que voltar, você vai ter que fazer anotação, porque o alvo não é apenas bater um número de livros lidos, como muita gente, infelizmente, faz. Eu leio muito, muito. É 1 a 2 livros toda semana, há muitos e muitos anos. 1 a 2 livros toda semana. Mas tem hora que eu paro 3 semanas num livro só. Não é porque ele é muito grande, não. É porque ele é complexo. Eu tenho que parar, eu tenho que meditar, eu tenho que voltar nele, eu tenho que estudar mais, eu tenho que pesquisar, eu tenho que fazer anotação. Por quê? Porque ele está me entregando uma medida maior de conhecimento de algo. Agora, tem outros livros, não, que literalmente tem livro que eu li em 2 horas, 3 horas. Eu peguei numa pancada só e terminei de ler. Mas por que eu leio? Porque eu separo o tempo da minha agenda diária para isso. Por que você está aqui agora? Porque você se organizou para estar. Mas vai ter gente, então já estou dando recado. Os que estão ao vivo comigo agora, não é para você esse recado. Mas você que não está ao vivo e está assistindo, depois eu estou aqui para te chamar a atenção. Determine na sua agenda, de forma inegociável, que você não vai perder mais nenhuma aula ao vivo. E você não vai deixar de assistir nenhuma aula das gravadas também. Você vai determinar o tempo que você vai investir em busca de conhecimento na sua agenda. E quem vai fazer isso é você, não sou eu e nem é Deus. Terceira coisa que é você que vai determinar. E essa aqui é muito importante. Presta atenção. Respira fundo aí. Respira aí, gente. Quero ver vocês respirando. Quando você respira, você oxigena o cérebro, você aumenta a sua capacidade de absorção de informações. Então, presta atenção. É você que determina as áreas que você vai dominar e as áreas que você vai se tornar uma referência. Então, o que eu tenho? Eu sempre tenho para mim que eu tenho que crescer em áreas que eu tenho conhecimento, eu tenho que crescer em áreas que eu domino, mas eu não tenho muitas áreas que eu determinei que eu vou me tornar uma referência, são poucas. Por quê? Porque se forem muitas áreas, eu acabo não me tornando referência em nenhuma. Normalmente é 1 ou 2 áreas apenas que você decide se tornar uma referência. Então, eu estou decidido. Eu tenho 3 áreas. Depois de tantos e tantos anos, tem 3 áreas que eu estou decidido a me tornar uma referência. Eu não vou contar para você quais são elas. Isso é pessoal, particular. Você não precisa falar para ninguém. E as pessoas apenas têm que reconhecer o seu resultado depois. Mas você não precisa ficar falando, eu vou me tornar a referência disso. Porque isso vai gerar uma pressão desnecessária sobre você. Mas presta atenção, terceira coisa importantíssima. É você que determina pelo menos 3 assuntos, 3 áreas que você vai dominar e, no mínimo, uma que você vai se tornar uma referência. E isso vai fazer parte da tarefa do dia também. E a última coisa é que aí você
vai investir não só o dinheiro, mas o tempo. Por exemplo, uma coisa que eu faço em toda aula aqui é que você faça o quê? Tira o print e posta divulgando o quê? Que você está investindo em conhecimento. Não é verdade que eu faço isso em toda aula com você? Por quê? Acredite, não é porque eu estou atrás de seguidor no Instagram, não. Se você não quiser me marcar, não precisa, não. É porque é importante para você que todo mundo que está perto de você te veja como alguém que está investindo em conhecimento. Por quê? Porque isso vai abrir portas para você. Isso vai te colocar como alguém que domina os assuntos e também depois como alguém que é uma referência. Então, é importantíssimo que você poste livro, poste foto lendo livro, fazendo mentoria, fazendo curso e divulgue. Todo mundo que está perto de você tem que saber que você é alguém que gasta tempo e que investe dinheiro em busca de conhecimento. E aí eu já te falei inúmeras vezes o benefício disso, porque quando você investe, quando você divulga o quanto que você investe em conhecimento, não só o dinheiro, mas o tempo, você faz com que todos reconheçam você como alguém que é sábio e que cheio de ferramentas, cheio de conhecimento para avançar e para ajudar outros também a avançar. Por quê? Porque é muito ruim você pegar uma pessoa que você nunca viu ela lendo um livro, você nunca viu ela fazendo um curso, você nunca viu ela discutindo sobre um assunto, de repente ela quer te dar aula sobre aquilo. Aí você fala, peraí, mas nem sabia que você sabia desse assunto, agora você quer me dar aula disso? Agora, quando todo mundo já te olha como alguém que domina muitos assuntos e que é referência em alguns deles e que vive investindo em conhecimento, aí essas pessoas vão vir atrás de você buscando o seu conselho. Então, vou te dar um exemplo aqui. Você sabe como que faz para você descobrir em qual área que você pode dar uma mentoria? É simples. No que normalmente o povo pede sua opinião? No quê? As pessoas ligam para você ou te perguntam a respeito de quais assuntos? Ah, pastor, não tem nenhum assunto que nunca ninguém me pergunta nada. Pode ser que isso aconteça? Pode. Então, está faltando você divulgar que você domina tais assuntos. Quando todo mundo souber que você domina um assunto, eles vão te perguntar sobre aquilo. Eles vão pegar sua opinião sobre aquilo. Agora, se eles não souberem, não vão fazer isso. Agora, quando você se torna uma referência, aí você pode cobrar para dar esses conselhos. Enquanto você só domina tal assunto, você apenas vai dar dica, vai dar conselho. Mas a partir do momento que você torna uma referência, você pode ter uma mentoria sobre aquilo. Mas vamos lá. Agora, quais são os obstáculos para finalizar nossa aula? Os obstáculos para que você cresça em conhecimento, eles são dois apenas. Dois obstáculos. É a ignorância e a prepotência. Os ignorantes e prepotentes, eles julgam que não precisam de mais conhecimento, que o que eles têm já está bom. Então, anotei aqui, rejeitar crescer em conhecimento é um sinal de ignorância quanto ao valor que ele tem, que o conhecimento tem. Quando você é ignorante, ignorante eu estou falando, na falta de conhecimento de algo, quando você não tem conhecimento nenhum de um assunto, você é ignorante sobre aquilo, mas também é ignorância em termos práticos, quando você vira e fala, ô, fulaninho ignorante, né? Ou assim, dá uma conotação de arrogância, de alguém que é obstinado para não fazer o que tem que ser feito. Esse é o ignorante, é alguém que não dá o braço a torcer. Ele está errado, mas ele afirma que está certo. Ele é ignorante quando ele faz isso. E a outra coisa é prepotência. É muito arrogante e prepotente quem supõe que não precisa aprender mais nada e já sabe de tudo. Então, eu estou aqui para te falar, não seja ignorante e nem prepotente. Valoriza o que você está participando, valoriza essa mentoria, valoriza cada aula, cada tarefa, cada dica que está sendo dada, mas continua crescendo, continua investindo para avançar ainda mais. Traga para perto de você pessoas que vão agregar conhecimento, investe tempo, investe dinheiro para isso, investe, né, nessas áreas que você vai determinar que você vai se tornar alguém que vai dominar aquele assunto, mas também as áreas que você vai determinar que você vai se transformar numa referência. Mas o pedido que eu quero te fazer, não seja medíocre. Lembra agora da aula que eu falei de mediocridade. Medíocre é aquele que está na média, que faz o que todo mundo faz, dá o resultado que todo mundo dá. Decida não ser medíocre. Rompe hoje com toda a mediocridade. E aí você vai avançar e vai desfrutar de resultados extraordinários e poderosos em nome de Jesus. E aí, para finalizar,
Vou mandar agora no grupo o resumo da aula de hoje, que tem as tarefas. Hoje tem muita tarefa para você. Eu quero que você gaste tempo fazendo todas elas. Então, tá aqui. Já mandei no grupo agora o resumo com todas as minhas anotações e com as tarefas de hoje. E aí, agora, para encerrar, quero abrir aqui se alguém quer fazer pergunta, alguma consideração, falar alguma coisa. Aproveite, a hora é agora. Cai para dentro. Então, pastor, o senhor falando a respeito de a gente saber o que a gente sabe fazer para dar mentoria, né? Eu tenho pegado essa visão de que eu tenho que me aperfeiçoar mais na questão para fazer uma mentoria de mercado. As pessoas têm me procurado, sabe? Então, nessas últimas semanas eu recebi aí 3 convites para gerenciar redes de supermercado. Top. Então, o pessoal me vê questão de Você do já é potencial. alguém que domina o assunto. Isso, exatamente. Então, assim, eu estou procurando cursos também para me fazer dentro dessa área, né? Já achei 2 cursos, né? Um, acho que não sei se o senhor conhece, o Leandro Rosada, ele é especialista na área de supermercado para dar treinamento na área de supermercado. Hoje ele é referencial no Brasil. Cada mercado que ele pega, ele dá um upgrade no mercado e o resultado vai lá em cima. Inclusive, desde que eu estou dando a mentoria agora, esse mês já vou bater meta nele já. Entendeu? Tá vendo? Então, assim, estou muito feliz com os resultados. Top, aleluia. Tá Só para compartilhar, saindo... Marcão, só para compartilhar aqui, você pode contar para os irmãos quanto que você cobrou para dar consultoria nesse mercado que você está dando? 5 mil. 5 mil por mês. 5 mil por mês, 3 vezes na semana. Top. E agora tem mais Das 3 te procurando. Tem mais 3 te procurando. Já. Exatamente. Então, se fechar com ele, já é Tá uma sendo rendinha bênção, de né? 5 pontos. Tá vendo? Isso já mostra o benefício de você dominar o assunto. Você já é reconhecido por eles como alguém que domina o assunto. E já estão dispostos a pagar por isso. E aí, daqui a pouco, o que vai acontecer? Não vão parar os convites, aí o tempo para fazer isso vai diminuir, você vai ter que aumentar o valor que você cobra. Daqui a pouco você está cobrando 30 mil reais de cada empresa para dar consultoria. O que o senhor me falou na última vez que eu conversei com o senhor, né, no particular, o senhor também me falou assim, olha, esse você pegou barato. Mas os próximos agora você pode começar, né, igual, por exemplo, o Leandro Rosada, por exemplo, eu lembrei do senhor quando eu vi uma palestra dele. Hoje, ele pode pegar uma mentoria para ir para dentro de um supermercado, é 50 mil. Pois é, mas por que o povo paga os 50 mil? Porque eles têm resultado. Tem um resultado. O resultado no bolso deles vai ser muito maior do que isso. Com certeza. Tem um resultado. Mas, assim, só para compartilhar, estou muito feliz, top. Brigadão aí pelas as aulas que você está dando aí, realmente está sendo um diferencial. Igual eu falei ontem na live, estava com o pastor lá, o pastor Silvio, né? Realmente está sendo um divisor de águas, sabe? Eu estou aprendendo muito, minha mente está abrindo bastante sobre isso aí, e as coisas estão acontecendo, né? Os resultados estão vindo. Aleluia. E quero, igual o senhor acabou de falar, eu quero pegar mais lá, eu quero fazer mais cursos dentro dessa área, eu quero me aperfeiçoar dentro dessa área. É isso aí. E quanto mais conhecimento você tem, mais o domina o assunto, se torna referência, mais caro você cobra e tudo vai melhorando na vida. Aleluia. Aí vou ter que arrumar tempo na agenda para pegar essa mentoria. Pois é. É você que determina, lembra disso. Vamos lá. Tem mais gente com a mão levantada, Luciano Mazan, e tem outro que só está como usuário do Zoom, não está aparecendo o nome, que está com a mão levantada. Então, um dos dois aí que levantou a mão, pode falar. Pastor, e demais irmãos e irmãs, graça e paz, bom dia. Com relação a essa questão das áreas para escolher, elas precisam ter relação ou não precisam ter relação uma área com a outra? Não, eu mostro, por exemplo, eu conheço gente que dá aula de marketing digital, dá aula de investimento e dá aula de família. Quem que é? O Pablo Marçal. Ele fala dos 3 assuntos e tem gente que paga para ouvir ele nos 3 assuntos. Então, ele dá curso para falar de família, ele fala sobre investimento e ele fala sobre marketing digital.
Então, você tem 3 áreas aí que não tem ligação nenhuma uma com a outra e que ele se tornou, na verdade, hoje a referência. Ele domina uma dessas áreas, que é marketing digital. Nas outras 2, na verdade, ele é referência do marketing digital e só domina o assunto nas outras 2, mas ele já encontrou gente para pagar para ouvir o conhecimento dele nas 3 áreas. Mas é lógico que o que dá mais dinheiro para ele é a área que ele é referência, sempre vai ser assim. Existe uma perspectiva que muitos falam o seguinte: se a pessoa diz que é boa em várias coisas, ela não é boa em nada. Então, assim, fica um negócio meio complicado. Eu, por exemplo, eu trabalho há 21 anos treinando pessoas e ministrando palestras. Nesses 21 anos, sempre trabalhei na área de comportamento com um gradiente técnico. Então, por exemplo, oratória, ministro muita aula de oratória, de liderança, treino muita gente para liderança, né? Às vezes eu entro numa empresa, igual, por exemplo, uma empresa dessas de produção de açúcar e álcool, e treino a equipe toda de vendas deles, às vezes de liderança deles, às vezes 100 líderes, 200 líderes ali dentro, treinando o pessoal, volto para treinar de novo, pessoal, e assim, né, várias áreas eu tenho trabalhado assim. Mas acaba tendo essa questão. O pessoal olha e fala, não, o cara diz que conhece muita coisa, não conhece nada. Né? Em função desse conhecimento, também presto consultorias a empresas, mas é aquele negócio, né? Às vezes a gente fica meio em dúvida com relação a isso. Então, tranquilo, não precisa ter correlação. Não precisa ter correlação. O ditado é verdadeiro, mas ele é verdadeiro no âmbito assim. A pessoa que fala que é referência em 10 áreas diferentes é muito pouco provável. Mas você dominar 3 ou 4 assuntos e se tornar referência em 1 ou 2 é totalmente possível. Eu estou trabalhando como motivação na vida para me tornar referência em 3 áreas. E eu quero, em 3 áreas, poder dar mentoria sobre elas, poder ensinar, poder ser usado como exemplo. Estou gastando meus dias nesse alvo. Né? Uma delas, é claro, como pastor. Eu quero ser um pastor que é uma referência em servir a Deus no descanso, uma referência de multiplicação, uma referência de sabedoria, uma referência de pregação, uma referência de todas as áreas que um pastor pode se tornar uma referência. Essa é uma delas. As outras 2 eu não vou falar, não. Quem que mais levantou a mão aí? Pode falar. Oi, eu, pastor, Daniele. Ô, Daniele, é que não está aparecendo seu nome, está só como usuário do Zoom. Pode falar. Pois é. E, pastor, qual que é a dica que o senhor dá para quem saiu de uma área de atuação e passou para outra, mas eu estou meio perdida, porque até hoje eu ainda recebo muita ligação, mensagem a respeito da área que eu estava, e eu queria converter essas pessoas para a área que eu estou agora. Na verdade, quando você muda de segmento, você corre um risco, mas você também tem uma oportunidade. Qual que é o risco que você corre? De demorar demais para que você domine o assunto, para que alguém te reconheça como referência. Esse é um risco. Mas também é uma oportunidade. Por quê? Porque você chega sem ter os vícios que aquela área já tem. E você chega sem saber qual que é o limite que você tem, porque você nunca fez. O que eu recomendo para todo mundo que vai mudar de área? Dedique tempo, mas muito tempo e muito investimento para adquirir rápido o conhecimento necessário para você dominar o assunto. Por quê? Porque senão vai demorar demais para você se destacar. Então, é assim, você mudou de segmento, pegou agora um novo segmento, cai para dentro, para estudar sobre aquele segmento, para dominar aquele assunto, para que você, o mais rápido possível, se torne uma referência naquele segmento. É claro que isso não acontece de um dia para o outro, mas pode demorar muito menos tempo se você investir, aplicar atenção, investir recurso e tempo para crescer rápido em conhecimento naquela área. Mas lembra, quem é que vai determinar isso? É você. Não é ninguém, nem é Deus que vai fazer isso. Então, o tempo que vai demorar para você dominar o assunto e para você se tornar referência é você que determina. Então, minha dica, determine o maior quantidade possível de tempo e de recurso para que você abrevie o tempo e consiga rapidamente dominar esse assunto e virar referência nessa área. Ok, mas é que eu ainda estou perdida, porque eu não sei qual que é a área que eu tenho que dominar, se é a área de vendas, se é a área de empreendedorismo, porque eu montei minha empresa, então eu não sei se às vezes eu vou vender, se eu vou falar com o pessoal, se eu vou fazer o marketing da empresa, então eu estou bem perdida. E aí eu estou fazendo a mentoria justamente para isso, só que eu ainda não me vejo o que eu vou dominar, porque está tudo muito... Então, a minha dica é domine vendas. Por quê? Porque venda cura tudo, né? Essa frase ela é poderosa.
Porque aí, se a sua empresa está vendendo, mesmo que é você que está vendendo e está trazendo dinheiro para dentro do caixa, aí com dinheiro no caixa fica mais fácil de você fazer qualquer coisa depois. Esse é um erro que muito empresário toma. Você sabe, muito empresário foca em organizar a empresa, em administrar ela bem, em ser um bom gestor, em dominar sobre contabilidade, sobre marketing, sobre um monte de coisa, e não foca em vender. E aí, daqui a pouco, não tem uma empresa para ser gerida. Então, ele é ótimo para gerir, ele é ótimo para divulgar, mas não tem nada mais, porque a empresa quebrou, porque não tem venda. Então, foque em vender, porque aí vai ter caixa. E com caixa, você vai crescendo aos poucos depois no conhecimento nas outras áreas. Na verdade, você não precisa dominar um monte das áreas da sua empresa. Você tem que pagar pessoas boas que dominam aquele assunto. Então, por exemplo, você tem a sua empresa, ela está vendendo super bem, está dando lucro, você não tem que focar em aprender sobre marketing. Você contrata uma agência top para fazer o marketing da sua empresa. Então, a mesma coisa, você não tem que ser boa para administrar. Você contrata um consultor, um administrador, um escritório bom de administração e contabilidade, e eles vão fazer isso para você. Mas seja boa em vender. Quando você é boa em vender, aí você contrata depois, com o recurso que a venda traz para você, você contrata depois quem precisar para executar as outras coisas. Mas ser bom nas outras coisas e não ser bom para vender, não vai te dar uma empresa grande para você administrar depois. Obrigada, pastor. Nada. E aí, quem mais, gente? A hora é agora. Mais alguém? Vou encerrar, hein? Rapaz, quando a aula é boa, acontece isso, hein? Não fica ninguém com dúvida. Que é isso? Aleluia. Falei em letra de forma. O Paulo tá aí até com a mão na cabeça. Meu Deus. Ó o Jorge ao vivo aí, Eduardo, Ruimar. Ó o Urias aí. O Urias, eu vou usar o exemplo do Urias. Ó, o Urias é alguém que eu vejo que domina o assunto. Eu tenho tranquilidade de passar muita coisa de imóveis que eu capto para o Urias, porque eu olho o Urias como alguém que domina. Mas, Urias, minha dica é que eu acho que tem muita coisa que você domina, mas falta uma para você virar referência. Então, tá aí minha dica amorosa para você, meu irmão querido, que eu amo de paixão. Se torne referência. Escolhe uma coisa para você virar referência. É na captação de imóveis, se torne uma referência na captação de imóveis. Né? É na venda de revenda, se torne referência. Mas escolhe uma área para virar referência e 3 ou 4 aí para você dominar. Quem mais? A Débora levantou a mão. Pode perguntar, Débora. Tá sem som. Ativa seu microfone aí, Débora. Ah, sim. Pode Perdão. falar. A minha dúvida é quanto ao seguinte: eu sempre trabalhei na área de vendas, gestão de pessoas, treinamento, e a gente acaba entrando na deixa do financeiro também, certo? Por outro lado, tem aquela questão do chamado bem latente ministerial, para ensino. E daí, exatamente por isso, eu penso que o senhor é a pessoa mais indicada para isso, porque o senhor agora foi levantado como pastor de uma grande igreja, e também trabalha nessa área do secular, do administrativo, do gestacional. Então, como é que eu consigo mensurar até que ponto eu invisto em uma área, até que ponto eu invisto na outra? Porque eu amo estudar a Bíblia, ensinar a Bíblia. Por outro lado, tem a questão do financeiro, que eu preciso trabalhar, que é uma necessidade. Entendi. Então, isso daí para mim é muito claro. Você tem que ser pragmática. O que te sustenta? O que traz o recurso para dentro de casa? É nisso que você tem que gastar mais energia, porque se você diminuir a energia nisso, diminui o recurso. Você vai ter problema financeiro se você não fizer bem feito aquilo que te traz o recurso para dentro de casa. E o que é paixão? Aí a paixão você vai colocar para ser feita no momento oportuno para ela. Então, você não vai gastar o tempo que você deveria gastar para trabalhar e trazer recursos para dentro de casa, você não vai gastar com aquilo que é paixão. Então, por exemplo, eu amo ser pastor, mas pastor também me dá renda, porque eu sou remunerado. Mas ela é assim, ela representa, no mês passado, representou 3% da minha renda, o salário que eu tenho como pastor. Então, eu poderia abrir mão do salário de ser pastor e ter isso como paixão. Porém, ela é minha prioridade. Falei isso na live de ontem. A minha prioridade é ser pastor. Então, eu começo meu dia, minha agenda baseado no ministério, mas isso porque eu tenho um chamado específico para isso.
e que eu tenho disposição, e deixei isso bem claro, inclusive para o pastor Aloysio, quando ele me chamou para assumir como pastor de governo Buriti, a gente teve uma conversa onde eu falei isso para ele: pastor, tá aqui, ó, tudo que eu faço na vida, todas as minhas fontes de renda, o que eu gasto meu tempo e minha atenção, mas minha prioridade é o ministério. Então, se o senhor me falar que eu não posso ter esse monte de coisa que eu tenho, eu largo tudo e fico por conta de ser pastor. E aí eu vou mudar meu estilo de vida, mudar meu custo fixo, vou mudar minhas prioridades, eu não posso ter os carros que eu tenho, eu não posso morar onde eu moro, porque eu vou viver com o salário de pastor, que não é um salário ruim, mas só não dá a vida que eu tenho. E aí ele falou, não, uma vez que você organiza a sua agenda e você sabe o que é a prioridade, e você não deixa de fazer o que é prioritário, não tem por que você abrir mão das outras coisas. E eu louvo a Deus porque eu estou conseguindo fazer tudo, está sendo uma grande bênção. Eu estou caçando mais confusão, mais coisa para eu fazer, porque eu acho que está pouco ainda. Pastor, tá pouco. Obrigada. pastor, Pode falar. no começo lá da aula, você falou para o Jason, né? Que é do Sul, é o Jason? Jason, vou dar um recado para você. O pastor falou sobre a gente fazer ação de rua. Ontem, eu sou gerente, eu fui para a rua, meu corretor não pôde ir, porque ele foi acudir o filho dele, e eu fui para a rua, no Núcleo Oeste. É um puta produto, viu, pastor? Aí fui para a rua, o sol muito quente, esperei o sol esfriar, e 1 hora de abordagem sinaleiro, chegando no sinaleiro, chegando nos carros, eu peguei 15 contatos em 1 hora. Uau. Entendeu? Então, assim, é fazer ação de rua. E aquele projeto que eu mostrei para o senhor, que é o Revenda-se, eu vou colocar ele em prática agora. Agora ele está fazendo mais sentido para mim, entendeu? Que tem a ver Vira com referência nisso, então. Mundo de ações. Porque aquela vez eu te mandei, você ficou perdido, né? Até eu estava perdido. Mas agora a coisa vai acontecer. Top, conta Até comigo. A minha empresa que eu criei agora, o CNPJ, tem esse nome, Revenda-se. Beleza? Top. Conta comigo, tamo junto. Amém. Amém, gente. Vou encerrar. A gente já está com 1h15 de aula, mas eu quero finalizar olhando nos seus olhos aqui, te falando algo que eu sinto que tem o capetinha miserável, capeta sem vergonha, buzinando na cabeça de alguns, falando que para você, esquece, você não vai virar referência em nada, que você é só mais um, se enxerga, porque o diabo é bom para acusar a gente, para nos oprimir, para nos diminuir. Mas eu quero te falar, uma vez que você é filho de um Deus sobrenatural, tudo ligado a você pode ser sobrenatural, inclusive os seus resultados. Então, não ache que você não pode. Acredite, você não apenas pode, como deve. Deus espera que você se transforme numa referência. Ele deseja que os filhos dele sejam uma referência, porque ele nos levantou por cabeça e não por cauda. E você sabe, cauda e corpo não é referência, mas a cabeça é. Então, decida ser cabeça na área que você atua, na sua família, decida se transformar. Eu sempre brinco falando, toda família tem um tio rico, não é verdade? Toda família tem um tio rico, aquele que mais ganha dinheiro na família. E ele acaba se tornando uma referência para a família. Quando alguém passa alguma dificuldade, é a ele que vão recorrer para pedir dinheiro emprestado. Quando é normalmente na casa dele que passa as festas de final de ano. Então, decida se tornar referência da sua família. Decida se tornar referência na sua igreja, de alguém que tem sabedoria, que tem conhecimento, de alguém que as pessoas vão pedir ajuda. Decida se transformar numa referência na empresa que você atua, no seu segmento. Mas lembre-se, não é Deus que vai decidir isso por você. É você que vai tomar essa decisão. Porque se você quiser ser medíocre, se você quiser ser cauda, se você quiser ser corpo, você pode. Mas se você quiser ser cabeça, você também pode. Então, quem toma essa decisão é você. Não importa se você tem uma loja de cosmético, não importa se você tem um salão de beleza, não importa se você é corretor de imóvel, não importa se você vende remédio, não importa a área que você atua, o segmento que você está, você pode se tornar uma referência. Então, adquira conhecimento, ora por isso, anda nessa direção e você vai ver o resultado disso em nome de Jesus. Amém? Então, agora, aquele print poderoso para a foto. Agora, aquele sorriso, na verdade, para a foto. Vamos lá, todo mundo dando um sorrisão top, poderoso. 1, 2, 3. Top, já tirei meu print aqui. Vou mandar no grupo.
tira o seu também, posta lá, não esquece de marcar Rafael Almeida Play. Amanhã temos aula gravada, na sexta aula ao vivo, vai ter um convidado especial. E estamos juntos e misturado, avança. Minha dica para você, pega essa aula de hoje, assiste de novo, pega o resumo que eu mandei, medita nisso, faz muita anotação e não deixa de fazer a tarefa, ela vai ser fundamental para você, a tarefa de hoje. Estamos juntos, fiquem na paz do Senhor, tenham um dia poderosamente abençoado, em nome de Jesus. Até mais, gente. Amém. Fica com Deus. Amém. Fiquem com Deus todos. Amém.